Você sabe o que é um programa biológico de sobrevivência? Que por trás dos sintomas, das doenças que você desenvolve, ou que um familiar teu desenvolve, ou até mesmo que um cliente teu pode chegar para você, existe um programa biológico de sobrevivência ativado. E que enquanto eu não desativar aquele programa biológico de sobrevivência, o sintoma ou a doença ela vai perdurar, ela vai se cronificar. É por isso que muitas vezes, os tratamentos conservadores que a gente faz não dá resultado. Ou muitas vezes eu me torno refém de uma medicação. Eu preciso entender que tudo na nossa vida tem um para quê. Nada acontece de maneira aleatória, nem mesmo o teu sintoma, nem mesmo a tua doença. Bora entender isso de uma maneira um pouco mais profunda? Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Rabelo, sou terapeuta, sou criador do método IMTI e tenho como missão mostrar que é possível identificar, mapear, tratar e integralizar, já no seu primeiro atendimento, a causa raiz, os principais sintomas e doenças, e assim conseguir uma cura definitiva e duradoura. Só que para isso eu preciso compreender todo o nosso processo evolutivo. Eu preciso entender que quando eu manifesto um sintoma no meu corpo físico, ou quando um cliente meu está manifestando, ou até mesmo quando um familiar está manifestando, o que aquele sintoma ele quer dizer, é que existe uma dor, um conflito interno, que muitas vezes, conscientemente, eu não estou conseguindo resolver. E aí entra o meu inconsciente biológico, o qual ativa um programa arcaico nosso de sobrevivência para tentar resolver aquele problema que eu não estou conseguindo resolver de maneira consciente. Esses são os programas biológicos de sobrevivência. São programas que são ativados, quando eu estou frente a uma situação de estresse, ao qual eu não consigo resolver de maneira consciente. O que é resolver de uma maneira consciente? É quando eu não consigo dar uma solução duradoura ou eficaz. Então, quando eu estou passando por uma situação de estresse, onde eu não sei o que fazer, onde muitas vezes eu estou me sentindo na inibição da minha ação, o meu inconsciente biológico ele vai tentar resolver por mim. E aí vai ativar esses programas arcaicos de sobrevivências, esses programas biológicos, que vão ter o objetivo fazer com que o teu corpo ou aumente o funcionamento dele, aumente a proliferação celular, produzindo algumas doenças e alguns sintomas, ou até mesmo inibindo a ação, ou produzindo necroses, que também vão dar origens a outras doenças, e a outros sintomas. Mas a verdade é o que está por trás de cada doença, de cada sintoma, é a ativação desses programas biológicos de sobrevivência. A gente precisa entender que dentro do nosso processo de evolução, até chegarmos ao Homo sapiens, ao ser humano, como a gente conhece, a gente passa por várias fases, e que essas fases elas precisaram ser memorizadas para que a gente pudesse se adaptar aos estresses que eram colocados. Então sim, se a gente for olhar a nossa filogênese, que é justamente essa evolução de espécie, em algum momento a gente foi um ser unicelular, que depois se tornou um ser pluricelular, com mais de uma célula, tudo isso no meio aquático. Então eu precisei me adaptar àquele meio aquático para depois ganhar o meio terrestre. Então eu precisei ganhar camadas dentro da minha estrutura do corpo que fossem mais grossas, que fossem mais resistentes para poder sobreviver ao meio terrestre. Eu precisei ter a maturação do meu pulmão. Então se a gente for olhar um lagarto, por exemplo, um réptil, você vê que a camada dele é mais grossa para ele poder aguentar muitas vezes o sol, aquele ambiente terrestre, do que alguns peixes ou algum outro animal que viva no meio aquático. Depois eu precisei saber me locomover, que foi onde surgiu as articulações do meu corpo, para eu poder fugir de predadores ou até mesmo para eu poder caçar. Então, dentro de todas essas fases evolutivas que a gente passou, a gente precisou ir memorizando cada uma dessas etapas. E isso foi dando origem aos programas biológicos de sobrevivência, que a gente traz armazenado no nosso inconsciente. Então, se a gente for olhar o nosso desenvolvimento como ser humano, que começa já lá na barriga da mãe, a gente passa por todas essas etapas. Em algum momento a gente é um ser unicelular, quando a gente tem a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide,
né? E aí começa a surgir a vida. Naquele momento, a gente é uma única célula. Que aí, conforme aquele óvulo ele vai se deslocando pelas trompas ali da mulher para poder chegar no útero e ser implantado, né, ser fixado, ali eu vou começar a ter o desenvolvimento de outras células. Aí a gente se torna um ser pluricelular. E depois a gente passa por todas as etapas. A gente, em algum momento, é um ser invertebrado, onde a gente ainda não tem os nossos ossos, as nossas articulações. Depois a gente passa para ser um ser vertebrado, depois as nossas vísceras vão se formando. Tudo isso no meio aquático, que é o líquido amniótico, até a gente conquistar o meio terrestre, né? Que é o nosso nascimento, onde a gente tem o finalzinho da maturação dos pulmões, e conforme a gente vai se desenvolvendo, agora sim, já como um ser vivo, né, conquistando o meio terrestre, a gente vai ganhando as forças nos músculos, a gente vai desenvolvendo toda a nossa parte intelectual, e mesmo assim tem todo um processo dentro do nosso desenvolvimento cerebral ali, né? Só a partir dos 10 anos de idade é que a gente começa a ser um ser consciente. Olha só, até os 10 anos de idade, então desde a vida intrauterina, e algumas pesquisas falam que até mesmo antes da nossa vida intrauterina, nós fomos um projeto. Então nós já nascemos de uma maneira sensorial. E vamos ser um ser sensorial até os 10 anos de idade, que é onde a gente tem o final da nossa maturação ali, do nosso cérebro, onde a gente começa a tornar um ser consciente. Então, para que a gente possa enfrentar as dificuldades que a gente passa, os obstáculos, muitas vezes a gente ativa esses programas arcaicos de sobrevivência, que são nossos programas biológicos, que não é só inato na gente, no ser humano, mas que é presente em todo ser vivo. Imagina só, uma raposa, que ela está ali acostumada sempre a caçar num determinado galinheiro. Então imagina só, vamos contar uma história aqui para você poder entender. Imagina só que existe um fazendeiro e ele tem um galinheiro. E que uma determinada raposa, uma vez por semana, ela vai lá naquele galinheiro pegar uma galinha para poder se alimentar. E que aquela galinha, né, dá a possibilidade para aquela raposa sobreviver durante uma semana. Por isso que ela vai uma vez por semana caçar aquela galinha. Só que num determinado momento, aquele fazendeiro decidiu ir embora para a cidade, né? Então, desfez da fazenda, vendeu todas as galinhas, vendeu a terra e foi para a cidade. E aquela raposa, no dia que ela ia lá caçar aquela galinha para poder sobreviver durante mais uma semana, chega lá e tem uma surpresa, algo inesperado. Não tem mais galinha para ela caçar. É exatamente nesse momento aonde aquela raposa não consegue achar uma solução, né, para o problema dela, que é o quê? Agora eu não tenho mais o que me alimentar. Então, por ela não conseguir achar uma solução, né, satisfatória ou duradoura, ela ativa um programa arcaico de sobrevivência. Que especificamente, se a percepção daquela raposa for uma percepção de falta, de carência, vai ativar o fígado. O fígado é o nosso órgão, que é o nosso celeiro. É ali que a gente armazena nossas energias, né, em forma de glicogênio, que é o nome científico que a gente dá, né, para o acúmulo de energia ali no fígado. Então, automaticamente, o inconsciente biológico daquela raposa vai fazer com que o fígado aumente a proliferação celular para tentar ser capaz de armazenar mais energia, já que agora ela vai passar por um período de falta, porque ela não tem mais aquela galinha para sobreviver. E isso vai acontecer até ela achar uma solução, que é achar um novo galinheiro ou achar uma nova área de caça para ela. Não é diferente do que acontece com a gente. Se eu tenho um emprego, por exemplo, né, onde eu recebo ali mensalmente o meu salário, e sei que o meu salário dá para eu sobreviver, dá para eu manter a minha família, e de repente um dia eu chego no meu trabalho e sou demitido de uma maneira inesperada, naquele momento eu ativo um programa biológico de sobrevivência. Eu posso entrar numa percepção de falta, de carência. Nossa, agora eu não tenho meu salário, como que eu vou alimentar os meus filhos? Como que eu vou manter a minha família? E naquele exato momento é ativado um programa biológico de sobrevivência, que, dependendo do tempo de duração, vai fazer com que você
prolifere células no teu fígado, trazendo ali um tumor no fígado. Um tumor de células, né, do fígado, que são os hepatócitos ali. E esse programa ele só vai ser desativado quando você achar uma solução consciente, seja duradoura ou eficaz. Que é um novo emprego, né, ou uma nova fonte de renda. Para que a gente possa, né, combater isso, mesmo às vezes vivendo no estresse, a gente precisa mudar a nossa percepção. Então a gente precisa tornar consciente aquilo que está inconsciente. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Jung, que é: enquanto não tornar consciente o seu inconsciente, ele vai te governar e você vai chamar isso de destino. Então, enquanto você que tem algum sintoma não entender o que está por trás dele, você às vezes vai achar que é um azar da natureza. Nesse exemplo que eu dei, né, de quem perdeu o emprego e se tem a percepção daquela perda de emprego, de uma carência, vai afetar o fígado, muitas vezes pode ser que no exame de rotina ou até talvez, né, no exame de um exame de trabalho, né, de entrar no novo trabalho, um exame admissional, às vezes ele vai achar aquele problema no fígado, vai achar aquele tumor. E às vezes vai pensar, nossa, logo agora que eu consegui um trabalho, eu tenho um tumor no fígado, eu tenho uma doença maligna. Mas ele só vai ser maligno, você só vai olhar isso com essa gravidade toda se você não entender o que está por trás. Se você não entender que aquele tumor, a função dele era fazer o ganho de sobrevivência enquanto você não arrumava um outro emprego. Que ele não tem o objetivo de te matar, né, ou de ser algo maligno, mas sim tentar garantir a tua sobrevivência. E para que a cura aconteça de maneira eficaz, muitas vezes a gente tem que ter essa consciência. Que o que gerou aquele tumor foi justamente eu estar no período de escassez e de falta. E que agora, por eu ter conseguido um emprego, se essa solução foi duradoura e eficaz, a minha própria biologia vai degradar aquele tumor, porque ele já não tem mais a necessidade. Só que muitas vezes a gente não tem esse olhar. Muitas vezes os nossos tratamentos convencionais estão querendo apenas suprimir o sintoma. Vão querer apenas tratar aquele tumor, mas sem trazer essa consciência para o indivíduo. E o que isso pode acarretar? Recidivas, novos tumores. Porque talvez aquele indivíduo que tem um tumor, ele fique preso no trilho do conflito. E o que prende muitas vezes no trilho do conflito? O medo. Então, se por eu ter tido um período de escassez, isso também me gerou um medo intrínseco, aonde agora toda hora eu acho que eu posso perder o meu emprego, que a todo momento pode ser que eu tenha um período de escassez, isso me mantém no trilho do conflito. E aí é que muitas vezes acontecem as recidivas, aquela doença que era para ter sido curada, ela volta. Mas ela volta porque não acharam a causa raiz, não entenderam esse programa biológico. Espero que você tenha compreendido que cada sintoma que você tem, independente se esse sintoma te gera, né, uma alteração física, emocional, comportamental ou mental, existe uma causa raiz, existe um programa biológico ali, que o grande objetivo dele é te gerar um ganho de tempo e não te prejudicar. Então, para que a gente possa tratar de maneira eficaz, a gente precisa saber identificar qual é esse programa biológico. E é isso que o método IMTI faz. Identifica qual é o programa biológico, mapeia para saber qual foi a origem, né, que ativou aquele programa biológico para poder fazer o tratamento eficaz e integralizar a cura no ser humano. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para você curtir ele, compartilha ele com outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu colocar um conteúdo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo.